Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2023. Casos de dengue têm gerado preocupação nas cidades da região. Veja também, estudante de jornalismo é estuprada e assassinada durante festa universitária. E ainda, movimento de mulheres de Santa Bárbara do Oeste realizou um ato contra a violência. E entrevista exclusiva aí com a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Ione da Silva. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Especial sobre os casos de dengue que têm gerado preocupação nas cidades da região. Vamos acompanhar então essa reportagem, porque em 2022, então, Santa Bárbara e região enfrentou aí uma epidemia de casos e um salto aí no número de mortes. Então, vamos acompanhar essa reportagem, essa matéria exclusiva da nossa equipe da Rede Todo Dia. A região enfrenta uma explosão de casos de dengue. Campinas, Limeira, Americana, Santa Bárbara do Oeste e também Piracicaba estão entre as cidades com o maior número de casos. Estamos aqui nesse momento no pronto-socorro Dr. Afonso Ramos, que teve um aumento aí de 861%. Estamos aqui com a Cláudia, ela está em atendimento no pronto-socorro Dr. Afonso Ramos e ela nos contou que o seu filho teve também dengue e ela vai dar mais detalhes para a gente sobre isso. Ele não tinha vontade de comer, ele só queria ficar deitado, dormindo e a gente não percebeu o que era. Aí a gente trouxemos aqui no Afonso Ramos e aí deu que ele estava com dengue. Aí como ele já passava mais de 10 dias, que ele já estava com aqueles sintomas, eles falaram que a gente era só repouso para ficar em casa. Só que os olhos dele se afundou, né? Ele não tinha apetite, também deu muita febre, sonolência. Então eu acho assim, deveria ter um panfleto para eles distribuírem para alertar a população, né, da dengue, porque não dá para perceber os primeiros sintomas, né? Então eu acho assim, que nós estamos desatualizados, muitas coisas aqui. O repórter Ezequiel Matos está nesse momento no pronto-socorro Edson Mano para dar mais detalhes sobre os casos de dengue em Santa Bárbara do Oeste. Aqui na região central de Santa Bárbara do Oeste, o cenário é o mesmo. Estamos aqui no pronto-socorro Dr. Edson Mano e o hospital está lotado. Santa Bárbara do Oeste saltou de 600 casos para mais de 5.800. A cidade lidera o ranking de mortes. Ao todo, em 2022, foram registrados 13 óbitos por dengue.
Estamos aqui na Câmara de Santa Bárbara do Oeste para falar com o vereador Eliel Miranda, que tem cobrado ações da Prefeitura no combate à dengue. Nós temos visto o aumento de casos em relação à dengue, e não só de casos que são tratáveis, mas sim de óbitos, que nós tivemos um aumento absurdo em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, os números indicam que a cidade é a pior da região metropolitana de Campinas e uma das piores do estado de São Paulo. E nós sabemos que as ações que têm que ser feitas envolvem pessoal, envolve criatividade e, acima de tudo, a persistência. Hoje, não só a nebulização, mas também a visita nas casas das pessoas para verificar os recipientes, que às vezes acabam ficando com água parada e sendo criadouros, tem acontecido em menor número. A população tem cobrado demais. Eu acredito que a Secretaria de Governo, hoje, tendo um secretário que é um vereador, ele se afastou da Câmara Municipal, mas o Joel Cardoso ele é um vereador, foi presidente da Câmara, conhece as nossas dificuldades, conhece a população, tem tido uma linha de comunicação muito aquém do que deveria existir para que nós pudéssemos, junto da população, admitir. Eu acredito que isso passa credibilidade quando você diz, o problema existe, vamos agora trabalhar na solução? E nós temos visto que a comunicação da Prefeitura não tem trabalhado na questão. Como se, de repente, falar sobre o assunto piorasse o assunto, pelo contrário, melhora. Quando eu tenho a cidade despertada para as problemáticas em relação à dengue, a cidade passa a ser uma parceira na resolução. Quando eu não sei que existe, como que as coisas acontecerão? E hoje, eu falo para todos que residem em Santa Bárbara do Oeste. Muitos acham, nossa, tem muitos pernilongos na minha casa. E pode ser mosquitos que vão transmitir dengue. Então nós às vezes estamos aí imaginando que é algo menos agressivo, que até é inofensivo, só um pernilongo que não transmita de repente a dengue, para que quem está em casa possa entender, não o Aedes aegypti, mas às vezes nós temos mosquitos transmissores de dengue dentro das nossas casas. Então nós precisamos que a Prefeitura melhore a comunicação. E eu digo isso já faz muito tempo. Não só em relação à dengue, a outros assuntos também. Nós temos hoje uma dificuldade da imprensa trabalhar com a Prefeitura, porque a Prefeitura não faz aquilo que deveria fazer com colegas de profissão, que é fornecer informações. Tentamos várias vezes contato com a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para saber sobre a situação da dengue na cidade. Porém, não tivemos retorno. Acompanhando agora. Com o aumento de casos de dengue na região, a busca pelo atendimento nas unidades de pronto atendimento também aumentaram. Estamos tudo, aqui na UPA do bairro as Zanaga, em flechinhas Americana, onde conversaremos com pacientes que contraíram dengue. Confirma. Meu filho mais velho já pegou. Como que foi? Nele deu febre, dor de cabeça, dor nos olhos e tudo encheu de mancha vermelha o corpo dele. E coceira. Fez no exame e deu que era dengue. Acho que uns 2, ele ficou bem ruim, com bastante dor de cabeça, dor nos olhos. E febre bem alta também, que não podia nem acender a luz assim do quarto. É bem preocupante, sim. Ainda mais agora no período de chuva, né? O município registrou uma alta de 1.420%. A cidade saltou de 283 casos para 4.300 casos. Estamos aqui com o Antônio Jorge, coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Americana, que falará para nós as ações que a Prefeitura vem adotando para reduzir o impacto da dengue no município. Nós estamos fazendo as visitas casa a casa, as orientações, verificações de criadouros. Fizemos o ADL. O ADL é a avaliação da densidade larvária, né? Isso me dá o índice de Bretot, que é a densidade larvária, me dá o índice de recipientes, certo? Qual recipiente que eu mais encontrei larvas de Aedes aegypti e o índice predial. Com isso, né, nós vamos fazer o quê? Desenvolver algumas outras ações, né, para que nós não tenhamos um número de casos que nós tivemos. Lógico, não foi o maior número de casos que nós tivemos em Americana, né, o ano passado, foram 4.300 e poucos casos, mais de 4.300. Não foi o maior número, mas nós tivemos um número de óbito que nós nunca tínhamos tido, que foram 8 óbitos. Então, a dengue mata, sim. O número de mais de 4.000 casos é uma epidemia, sim, né, que nós tivemos, né. Então, ele já passa de um surto, né, que é um número muito grande de casos que acontece assim. A enorme dificuldade que você tem, certo, de estar realmente contendo
certo? Seja na área que for, né? Então nós tivemos uma epidemia o ano passado. Estamos agora fechando uma parceria, mais uma vez, com a CPFL, certo? Que eles conseguem cobrir o município num período muito curto, né? Um período de 30 dias eles cobrem o município todo. Isso eles identificam, certo? No olhar, né, das casas, possíveis criadouros. A gente faz uma pequena capacitação para eles, o que seria um criadouro, certo? E daí eles têm um código, certo? E esse código sai ali quando eles digitam a conta. A CPFL nos passa, certo? Esses endereços, eles não fazem vistoria. Eles fazem esse tipo de identificação. A CPFL passa para a gente, certo? Esses endereços, daí vai o agente até aquele local para verificar se realmente aquele criador existe e se ele precisa ter algum tipo de cuidado. A outra coisa é, com o início das aulas, né? Então é a nossa, como se diz, o nosso trabalho em parceria com a Secretaria de Educação, né? Que daí nós fazemos palestras, nós fazemos, levamos uma maquete para as escolas, certo? E a própria Secretaria de Educação desenvolve material, certo? E os professores trabalham nas salas de aula, os alunos. Estamos aqui em Nova Odessa, onde os casos de dengue são menores em comparação às outras cidades da região. Estamos aqui com a Josiane, diretora da Vigilância em Saúde, e ela vai detalhar para a gente como que está a situação em Nova Odessa referente aos casos de dengue. Tudo bem, Josiane? Tudo bem. Em comparação às outras cidades, nós podemos dizer que nós temos a dengue controlada. Não é que nós não temos, mas aqui a gente consegue pelo menos ter um controle da situação. E isso a gente deve ao trabalho constante que o pessoal da zoonose faz nas ruas, porta a porta. Pedimos à população que quando eles forem fazer esse trabalho, eles vão apenas olhar, vistoriar a área externa das casas. Ninguém precisa entrar nas casas, é apenas no quintal. E quando eles chegam, eles estão identificados com crachás, eles têm uniforme que indica que eles são agentes e trabalham na zoonose. Quando a pessoa tiver dúvida se é ou não, ela pode entrar em contato com a prefeitura, com a zoonose e aí confirmar se eles estão naquele bairro ou não. E as dicas são o seguinte, tem que todos os dias estar dando uma olhadinha no quintal. Agora nesse tempo de chuva, que é o mais preocupante, porque eles, como diz, o mosquito não pode dar abrigo, né, ao mosquito. Então o que você vai fazer? Dá uma olhadinha naquela planta. Aqui em Nova Odessa, como que a gente faz? Como a gente anda com o caminhão, já recolhendo os criadouros, a gente entra na casa, conversa com o morador fala assim, ó, aquele pneu eu não vou usar mais. Aí ele fica meio em dúvida onde vai descartar e tudo. Como a gente está com esse trabalho, a gente já descarta na hora. De volta aqui, vamos acompanhar agora, gente, que reportagem, né? Falando aí sobre os casos de dengue na nossa região. Agora nós vamos falar um pouco do Empregafan, gente, porque agora é o momento, né? Início de ano, todo mundo começa a procurar emprego e nós falamos sobre o Empregafan também na sexta-feira. Tivemos aí uma entrevista, inclusive, com o diretor-geral da FAM, o Gustavo, falando um pouquinho da importância desse projeto que retomou aí depois do período da pandemia. E o nosso repórter Henrique Fernandes, com também o cinegrafista Helder Júnior, eles foram até lá, a FAM, hoje, para acompanhar, porque hoje, primeiro dia, né, e esse primeiro dia aí foi sucesso já com as vagas de emprego nessa segunda-feira que estão sendo oferecidas, mais de 1.000 vagas. E nós vamos acompanhar, então, essa reportagem especial também do Henrique Fernandes para falar um pouco dessa questão da oportunidade no mercado de trabalho, começando a segunda-feira com o pé direito, não é mesmo? Vamos acompanhar. Empregafan, a tradicional feira de empregos promovidos pela FAM, Faculdade de Americana, aqui na instituição, reuniu mais de 1.000 vagas para os candidatos a uma oportunidade no mercado de trabalho. Como é o caso de Michele Lopes, analista financeira, que está desde fevereiro do ano passado procurando um emprego.
Olha, eu estou gostando muito porque eu consegui entregar já quase todos os meus currículos, eram 23, né? Eu já entreguei em diversas empresas, então é legal você vir para você também estar parte, né, da região, aqui de Americana, Santa Bárbara, que quem mora aqui já fica, né, já sabe onde tem as vagas, já está correndo atrás. Faltam 5 currículos aí para... 5 currículos para eu terminar minhas entregas, são 23 salas, né? Tá bem legal, pessoal, o atendimento é ótimo. As empresas utilizaram as salas de aula da FAM e receberam os currículos dos candidatos. A Prefeitura de Americana disponibilizou 468 vagas do PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador, numa dessas salas. A rede do supermercado São Vicente realizou as entrevistas no próprio local, como explica Marisângela. Hoje o nosso diferencial aqui na feira é que além da captação de currículos, a gente também já inclui aí o processo de recrutamento e seleção. Então a gente faz todo o portfólio de divulgação de vagas e ali também a gente já vem fazendo a entrevista e divulgação de vagas por cidades, localizações de loja e separação também de vagas por candidatos. Foi bem surpreendente, uma segunda-feira chuvosa e graças a Deus foi um público bem intenso mesmo. A instituição FAM mais uma vez promove ação social para a integração de quem está fora do mercado de trabalho. E os milhares de candidatos têm a oportunidade de um emprego. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. E olha só, gente, mais de 1.000 vagas de emprego, né? Um evento aí que reuniu milhares de candidatos. E nós tivemos os dados, as informações pela assessoria ali da FAM. E chegou o número de 4.000 pessoas, aí 4.000 participantes do Emprega FAM. Então, teve uma adesão muito boa, né? Além da expectativa, como disse aí a entrevistada, numa segunda-feira chuvosa, choveu bastante no período da tarde, mas mesmo assim as pessoas que estão precisando procurar um emprego, se inserir no mercado de trabalho, estavam lá levando seu currículo, se cadastrando. Parabéns, então, à FAM, a essa iniciativa. E agora, nós temos uma entrevista muito interessante, gente, porque esse final de semana teve uma movimentação lá em Santa Bárbara do Oeste. É um movimento de mulheres de Santa Bárbara que realizou aí um ato contra a violência, né? Claro, contra a violência doméstica, a violência que é feita contra a mulher. Então, um grupo de mulheres de Santa Bárbara do Oeste realizou neste sábado atividades culturais e artísticas em referência ao movimento mundial contra a violência à mulher. Vamos acompanhar a primeira parte dessa entrevista feita pelo repórter Ezequiel Matos com a presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Ione da Silva. A violência contra a mulher tem sido uma pauta de grande preocupação das autoridades públicas pelo grande aumento do feminicídio em nossa região. Hoje nós estamos aqui com a Ione da Silva, que é presidente do Conselho de Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher de Santa Bárbara do Oeste, que vai comentar com a gente sobre as ações que o Conselho vem desenvolvendo na cidade de Santa Bárbara. Tudo bem, Ione? Tudo bem, é um prazer estar com você e poder conversar um pouquinho sobre essa questão da mulher, que é algo tão importante nos dias de hoje, né? Ione, neste final de semana, o Conselho promoveu uma ação em Santa Bárbara do Oeste sobre o movimento contra a violência da mulher, né? O que foi esse evento? Então, esse evento foi um evento muito interessante. É uma campanha internacional onde mais de 180 países pelo mundo afora participam e é um evento denominado One Billion Rising. O que significa isso? 1 bilhão de mulheres que se levantam, que se erguem para dizer não à violência contra mulheres e meninas. Esse evento ele surgiu em 2013 em Nova York, né? E foi uma forma de fazer uma campanha num gesto pacífico, mas que pudesse
trazer adesões de outras pessoas nessa luta contra a violência das mulheres e meninas. Ou seja, o 1 Billion Rising foi feita uma música que se chama Break the Chain, que significa quebrem as correntes que seguram. Na interrupção do arquivo aí, na exibição da entrevista, daqui a pouquinho a gente retorna, então, né, acompanhando essa entrevista muito interessante, falando da importância, né, do trabalho, do movimento contra a violência à mulher. Daqui a pouquinho a gente fala mais, a gente acompanha. E nós vamos falar agora sobre a lotação em cemitério em Santa Bárbara do Oeste, né, que gera aí preocupação. Quem tem as informações sobre essa situação é a nossa repórter Andressa Oliveira. Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste divulgou por meio do Diário Oficial do Estado 2 empresas que irão concorrer para a elaboração de um estudo para a construção de um cemitério vertical dentro do cemitério Cabreúva, conhecido também como Cemitério da Paz, no bairro Vila Grego. Dentro desse projeto, as empresas terão que preparar uma planilha de gastos e de impacto no orçamento da cidade, produzir também um plano de operação e relacionar os documentos jurídicos necessários para o funcionamento do local. Santa Bárbara irá escolher a que fizer a proposta com menor custo para a contratação. A melhor empresa que der uma proposta com menor impacto para a Prefeitura terá até 3 meses, podendo ser prorrogados para concluir o estudo. Porém, de momento, não há expectativas para o início das eventuais obras. A avaliação da viabilidade para a construção do cemitério vertical será feita mediante a análise do documento pronto e de uma visita técnica que custará R$150 mil aos cofres barbarenses. O cemitério Cabreúva foi inaugurado em março de 1976 e tem cerca de 4 mil sepulturas e mais de 16 mil enterrados desde a inauguração. Não há vendas de novas sepulturas desde outubro do ano de 2017 por falta de espaço. A ideia do cemitério vertical é, além de aumentar o espaço para novos enterros, evitar também a contaminação do solo e gerar menos insetos. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações, diretamente lá da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, gente, temos muito mais informações para você aí em casa. Não saia daí, voltamos já já. Começando o Minuto Hortolândia, um giro de notícias para deixar você bem informado. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, completa no próximo dia 23 de janeiro 15 anos de Hortolândia. Para celebrar a data, além da chegada de novas ambulâncias, a Prefeitura iniciou uma ampla reforma em sua base no Jardim Santa Rita. O SAMU é um serviço essencial e, em média, realiza 75 atendimentos por dia em Hortolândia. Lembrando que para acionar o serviço, basta ligar 192. Uma nova unidade de saúde começa a ganhar formas em Hortolândia. Pois é, a Prefeitura iniciou a reforma do antigo prédio da UBS do Jardim Santa Clara do Lago. Por meio de convênio com o governo do estado, estão sendo investidos R$2,4 milhões e o espaço ganhará uma nova cobertura, novas instalações elétricas, hidráulica e de tecnologia da informação. O prédio contará com sala para marcação de consultas e exames, espaço de acolhimento, salas de vacina, de medicação e de procedimentos, além da farmácia. Sem dúvida, um espaço mais acolhedor para atender bem a nossa comunidade.
Nesta semana, o Fundo Social de Solidariedade recebeu a doação de mais de 800 cestas básicas por meio do programa Alimento Solidário do Governo do Estado de São Paulo. No total, são cerca de 13 toneladas de alimentos que serão destinados para famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, por meio do programa Hortolândia Solidária, mais de 130 toneladas de alimentos foram arrecadados pelo Fundo Social Hortolandense. Caso você tenha interesse em colaborar também, as doações devem ser encaminhadas diretamente para a sede do Fundo Social ou podem ser depositadas em uma caixa de coleta espalhada pelo município. Informações dos locais você encontra no portal da Prefeitura de Hortolândia. E atenção papais e mamães, chegou a vacina Coronavac segunda dose para crianças de 3 e 4 anos. A imunização será liberada a partir de segunda-feira, 23 de janeiro, nas 6 UBSs de vacinação infantil, das 8 às 12 horas. Consulte o dia de imunização de cada uma em www.hortolândia.sp.gov.br. Não é preciso agendamento. Basta procurar a unidade com a carteirinha de vacinação da criança, junto com o documento com foto. A Prefeitura aguarda o recebimento de novas doses para crianças a partir de 5 anos pelo governo do estado. O Minuto Hortolândia fica por aqui. Para mais informações, acompanhe nossas redes sociais. E até a próxima semana! Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas: as que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O professor, ele é fonte de inspiração. O professor, ele tem esse papel de transformar as pessoas em seres pensantes. A gente trabalha na construção de um cidadão, né? Eu só sei que eu faço isso há 20 anos. E ver um aluno alcançando sucesso,
É o maior presente que um professor pode ganhar. Eu amo essa profissão. Eu tenho orgulho de fazer o que eu faço. E que legal, né, assim, que eu ajudei a incentivar eles a acreditarem no sonho. Eu sinto que eu consegui cumprir a minha missão. É muito gostoso ter esse reconhecimento. Eu não tenho palavras para explicar. Eu consegui. Como professor, eu consegui. Professores são inspiradores e mudam o futuro dos estudantes. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, oferece cursos de aperfeiçoamento, especialização e formação continuada de professores no AvaMec. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Muito bem, de volta a Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Gente, tem tanto conteúdo bom aqui hoje, bom no sentido de que faz um alerta para você, principalmente mulher, a ficar atenta à violência. Daqui a pouquinho a gente tem a entrevista que a gente estava exibindo aí para você, que é importantíssimo, um movimento que teve em Santa Bárbara, e desse movimento a gente conseguiu falar com a presidente desse movimento contra a violência à mulher, e a gente pôde esboçar, né, a partir daí, desmembrar, na verdade, essa palavra correta, para que a gente fez em duas partes essa entrevista. Então, hoje a gente daqui a pouquinho vai assistir a primeira parte, amanhã a segunda parte, para você entender o porquê que eu estou falando isso, porque olha só, a gente vai começar um plantão policial falando sobre, a gente falou tanto sobre feminicídio, né, na semana passada, e a gente vai falar sobre violência doméstica. Roda a vinheta. Bom, gente, olha só esse caso. Um homem é preso por ameaçar a amante dentro de um carro na Avenida Brasil. Mais detalhes com Henrique Fernandes. Um homem de 26 anos foi preso na madrugada deste domingo enquanto ameaçava a amante com uma arma dentro do carro na Avenida Brasil, em Americana. Ele também foi detido por porte ilegal de arma e posse de drogas. Segundo o homem, que é estampador, a pistola modelo Ruger 9mm foi emprestada de um amigo há 1 ano e meio. Os dois discutiam por causa de mensagem no celular. A vítima, uma mulher de 41 anos, conseguiu sair do carro e pedir socorro no instante em que uma viatura do 19º Batalhão de Polícia Militar de Americana parou ao lado do carro modelo Citroën vermelho, enquanto os policiais faziam um patrulhamento na Avenida Brasil. Segundo a vítima, o homem pegou a arma, apontou em sua direção e fez ameaças. No porta-luvas do carro, além da arma, tinha um carregador com 11 munições e também dentro de uma mochila foram encontradas 9 gramas de entorpecentes, 10 pontas de maconha e uma porção de cocaína. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária na Rua São Vito, em Americana, onde permanece preso à disposição da Justiça. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. E olha só, mais um caso de violência doméstica que aconteceu em Americana, no bairro Zanaga 2. A mulher foi agredida com uma corrente na cabeça e socos no corpo. Vamos ver esta matéria, então, com a repórter Andressa Oliveira. Mais um caso de violência doméstica, dessa vez em Americana. Neste domingo, no bairro Zanaga, um homem de 27 anos agrediu a esposa com uma corrente na cabeça e socos no corpo. O agressor foi preso pela Guarda Municipal de Americana. A mulher já tinha uma medida protetiva contra o agressor. O caso aconteceu por volta das 7 horas da noite. A vítima, que também tem 27 anos, relata que ao chegar em sua residência, depois de prestar a prova do concurso público da Prefeitura de Americana, encontrou o marido que dormia com as crianças. Seu companheiro, ao acordar, decidiu comprar cerveja, já que a esposa havia chegado. Minutos depois, segundo o relato da vítima, o marido voltou alterado, tendo alucinações e pedindo para a vítima guardar o carro na garagem, pois o mesmo dizia que tinha uma pessoa atrás dele querendo matá-lo. Após a vítima guardar o carro,
seu companheiro pegou uma corrente que já estava no portão e a agrediu, acertando a sua cabeça e, em seguida, começou a desferir socos. A mulher conseguiu fugir das agressões e se esconder na casa de um vizinho até a chegada da Gama, a Guarda Municipal de Americana. Ela relata que não é a primeira vez que ela é agredida pelo companheiro. O companheiro foi autuado em flagrante por violência doméstica e descumprimento da medida protetiva. Já a vítima foi levada ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, pois estava com a cabeça sangrando e com diversos hematomas. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Falar o quê, né, gente? Falar o quê? Olha só, o tanto de agressões contra a mulher. E daqui a pouquinho eu vou falar de uma agressão ainda pior que levou à morte a uma estudante. Daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai falar outro tipo de morte que aconteceu na rodovia Anhanguera. Um grave acidente de trânsito aconteceu neste sábado na rodovia Anhanguera, envolvendo 3 veículos, deixando 4 pessoas mortas na altura ali das proximidades da cidade de Sumaré. E a Polícia Civil investiga o caso. O repórter Ezequiel Matos traz os detalhes. O grave acidente de trânsito ocorrido nesse sábado, dia 28, na rodovia Anhanguera, envolvendo 3 veículos, deixando 4 pessoas mortas na altura de Sumaré, está sendo investigado pela Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Segurança Pública confirmou que o motorista da picape montana trafegou na contramão de direção por cerca de 4 quilômetros, quando na altura do KM 109 veio colidir frontalmente com o veículo Citroën C3 e na lateral de um Renault Sandero. Entre os mortos estão 3 ocupantes do Citroën C3, pertencentes à mesma família, sendo pai, mãe e filha, identificados como Paulo Vasconcelos, de 54 anos, Silvana Vasconcelos, de 49, e Tayane Vasconcelos, de 20 anos. O quarto ocupante do veículo, um menino de 11 anos, é sobrinho do casal que faleceu nesse triste acidente. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado até o Hospital das Clínicas na Unicamp, em Campinas. A família foi velada no Memorial de Hortolândia na manhã desse domingo, dia 29, e o sepultamento aconteceu às 16 no cemitério dos Amarais, em Campinas. A família teria saído do bairro Nova Veneza, em Sumaré, e estaria indo visitar familiares na Vila Padre Anchieta, em Campinas. A quarta vítima fatal desse acidente é o condutor da montana, identificado como Luciano Aparecido da Silva, de 46 anos. A polícia investiga o que teria feito o condutor trafegar na contramão de direção. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a região em que aconteceu o acidente é extremamente sinalizada e de difícil acesso para trafegar na contramão. A polícia não descarta a possibilidade do motorista da montana não estar consciente do que estava fazendo. A perícia deve apontar as causas e esclarecer dúvidas dessa triste fatalidade. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia. Obrigada, Ezequiel, pelas informações sobre este acidente. Agora nós vamos falar sobre a notícia de uma estudante de jornalismo da Universidade Federal do Piauí, que foi encontrada morta após ser estuprada durante calourada na universidade. Os detalhes deste triste caso são trazidos aí pela repórter Nayara Lourenço. A estudante de jornalismo Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, foi encontrada morta na Universidade Federal do Piauí, após ser estuprada durante calourada na universidade. O caso aconteceu na manhã desse sábado, dia 28. Segundo informações, a aluna foi violentada em uma sala do programa de pós-graduação em matemática, no Centro de Ciências da Natureza da UFPI. Foram encontrados um colchão e uma mesa com vestígios de sangue. O IML de Piauí apresentou um laudo que confirmou violência sexual. A causa da morte foi trauma raquimedular por ação contundente. Ela teria sido estuprada e posteriormente teve o pescoço quebrado. O principal suspeito do crime é Tiago Maisson da Silva Barbosa, de 28 anos, estudante de mestrado em matemática da mesma universidade. De acordo com informações, o homem possuía as chaves do local e foi encontrado saindo da sala por um vigilante da instituição. Ele estava com as roupas sujas de sangue e a vítima nos braços. Tiago foi detido e afirmou que Janaína passou mal durante uma relação sexual consensual. Na tarde desse domingo, dia 29, durante a audiência de custódia, a Justiça decretou a prisão preventiva de Tiago. Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o inquérito será concluído em até 10 dias. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia.
informações. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De onde vem o dinheiro? De volta Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira. Vamos começar agora esse bloco falando sobre notícias do esporte. Vamos falar de um acidente que envolveu aí um ônibus e deixou quatro atletas mortos em Minas Gerais. Os detalhes é com o nosso repórter Rafael Alves. Boa noite, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês. Eu começo a participação no esporte com uma notícia triste. Um acidente com um ônibus nesta madrugada de segunda-feira deixou 4 mortos e 29 feridos na BR-116, em Além Paraíba, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava o time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena, de Ubaporanga, Minas Gerais também, para Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, comissão técnica e jogadores estavam no ônibus. Inicialmente, 4 corpos foram retirados em meio às ferragens, 24 vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e outras 5 foram levadas para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, também lá em Minas Gerais. As informações relatam que o veículo caiu de cabeça para baixo perto de um riacho após o motorista perder o controle da direção. Conforme o Corpo de Bombeiros, 4 pessoas morreram nesse acidente. Ainda não há identidade delas, mas são 3 adolescentes entre 14 e 17 anos e um adulto de idade não informada. Triste notícia, né, para o futebol aí brasileiro, que as famílias estejam bem amparadas e que tenham forças nesse momento tão difícil. É verdade, muito triste, né? A gente lembra de tantos casos parecidos como esse que já ocorreram, a gente fica realmente triste com atletas, né, morrerem em situações como essa. E agora a gente vai falar sobre a bola assinada por Neymar, que foi furtada na Câmara e é entregue à Polícia Federal. Um homem entregou então uma bola autografada por Neymar, que foi furtada em Brasília durante os ataques bolsonaristas aos 3 poderes no início do mês. Ele foi ouvido pela Polícia Federal em Sorocaba. A informação é do repórter Rafael Alves. Em outro caso agora envolvendo a polícia também, porque um homem entregou uma bola autografada por Neymar, furtada em Brasília, durante os ataques bolsonaristas aos 3 poderes lá no início do mês. Vocês lembram aquele ataque em Brasília? Ele foi ouvido pela Polícia Federal em Sorocaba e foi liberado. Durante o patrulhamento da equipe pela Vila Jardim, o bairro da cidade de Sorocaba, o homem foi até os policiais e confessou o furto realizado no início do mês. Ele e a bola foram levados à Polícia Federal para prestar depoimento. O suspeito pode responder por roubo. A bola, pessoal, foi um presente da delegação dos jogadores do Santos ao deputado Marco Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados em 10 de abril de 2012, por ocasião da sessão solene em comemoração ao centenário do clube. E daqui a pouco eu volto para falar dos campeonatos paulistas da Série A1 e Série A2. Em Campinas, o Guarani perdeu, mas a Ponte está 100%. Tá certo, então. Então agora o
O Rafael volta com essas notícias do esporte mais positivas, mais alegres, né? Para falar então do Guarani, que perde segunda e Inter entra aí na briga por classificação. Vamos saber então os detalhes com o Rafael. Vamos falar de Paulistão? Noite dura para o Guarani no último sábado. Jogando em Ribeirão Preto, a equipe do Bugre leva 3 gols do Pantera e é derrotado pela 5ª rodada do Paulistão. Pelo placar de 3-2, o Guarani foi superado no estádio Santa Cruz e não vence há 2 partidas na competição. Os gols do Bugre foram marcados por Neilton aos 29 minutos e o Anderson aos 52, os dois no segundo tempo. O Guarani então cai para a última posição do grupo B com 4 pontos e no sábado recebe o Bragantino às 4 da tarde em Campinas. A Inter de Limeira venceu o Ituano e conquistou a primeira vitória em casa e de quebra entrou na briga por uma vaga na segunda fase do Paulistão. A vitória veio em cobrança de pênalti de Matheus Oliveira ainda no primeiro tempo. A Inter não havia vencido em casa nos 2 jogos que teve, os 2 jogos anteriores. A equipe perdeu para o São Bernardo e empatou com o Corinthians. No próximo domingo, dia 5, a Inter pega a Portuguesa às 8h30 da noite no Canindé. Daqui a pouquinho eu volto para falar dos jogos da Série A2 e mais uma vitória da Ponte. É a 5ª consecutiva. Ah, é mesmo, né? O estádio Moisés Lucarelli vem sendo aí um caldeirão para os adversários e a Macaca fez mais uma vítima na série. Os detalhes com ele, novamente, Rafael Alves. O Moisés Lucarelli vem sendo um caldeirão para os adversários. A Macaca fez mais uma vítima na Série A2 e dessa vez o Taubaté conferiu a força da equipe alvinegra no último sábado. Apesar da pressão durante todo o primeiro tempo, o gol da Ponte saiu apenas no final da etapa inicial. Aos 45 minutos, Thiago Oliveira aproveitou a sobra e mandou para as redes. No segundo tempo, o Taubaté chegou a empatar aos 13 minutos. Menos de 5 minutos depois, o talento do atacante Gé brilhou. Elvis cobra escanteio e o atacante completa de cabeça marcando o gol da vitória. É o 4º gol de Gé em 5 jogos. A diretoria já anunciou que renovou o contrato com ele e vai até 2027. Com 5 vitórias em 5 jogos, a Ponte se mantém na liderança da competição com 15 pontos, isoladíssima. Na quarta-feira, a Ponte visita o Novo Horizontino às 7 horas no estádio Jorge Ismael de Biasi. Ainda no sábado, o 15 recebeu o Juventus em Piracicaba e não saiu do 0-0 no Barão de Serra Negra. O Inhoquim agora está na 10ª posição com 6 pontos, o mesmo número de pontos do Noroeste, que está no grupo dos que avançam para a próxima fase. O Noroeste é o 8º colocado. Noroeste, inclusive, que entrou no G8 após vencer o Primavera em Bauru. O Fantasma perdeu por 3-0 na tarde de domingo, mantém os 10 pontos e, por critério de desempate, o Primavera está na 3ª colocação geral. Bom, o time do Primavera volta ao campo na quarta-feira, às 3 horas, jogando em casa contra o 15 de Piracicaba. Um clássico aí pra gente também acompanhar. Bom, ficou assim os campeonatos da Série A1 e Série A2. E eu volto com mais notícias do esportes na terça-feira para você. Um abraço. Amanhã o Rafael volta com mais informações do esporte. E agora a gente vai falar dela, né? Você já deve estar aí na sua região ouvindo um barulhinho de chuva? Pois é, vamos saber a previsão do tempo? Janeiro, gente, será que termina ou não com chuva? Olha, eu acho que sim, hein? Mas quem tem essas informações é o nosso técnico em defesa civil e sabe tudo da previsão do tempo, Ezequiel Matos. Excelente semana para você que nos acompanha pelas multiplataformas da Rede Todo Dia. Na madrugada dessa segunda-feira, dia 30, foi marcada por chuvas nas cidades da nossa região. Americana registrou 11,4 milímetros, Santa Bárbara do Oeste 8,4, Nova Odessa 10,7, Limeira 6 milímetros, Paulínia 14,5 e Sumaré 27,7 milímetros de chuva. O dia amanheceu nublado e com chuvas em algumas cidades e chuviscos em outros municípios da nossa região. Os modelos meteorológicos apontam para mais uma semana chuvosa em todo o estado de São Paulo, fazendo com que janeiro termine da mesma forma que começou, com bastante chuvas. A previsão
aponta para a possibilidade de chuvas em todos os dias, com atenção especial para o final das tardes e início das noites, que podem ocorrer chuvas mais intensas. Entre o final das manhãs e o início das tardes, são previstas chuvas leves e moderadas de forma generalizada. Existem riscos para novos episódios de inundações, alagamentos e enxurradas, sendo necessário redobrar atenção ao trafegar em áreas de riscos. Devido ao clima de maior predomínio de nebulosidade, as temperaturas devem variar com a mínima de 20 graus e a máxima de 29, porém, com a mesma sensação de abafamento. O mapa meteorológico do CEPAGRE aponta chuvas volumosas para todo o estado de São Paulo, com riscos potenciais de tempestades até quarta-feira, dia 1º. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ezequiel, pelas informações da previsão do tempo. Gente, se prepare, amanhã, então, a previsão sim de chuva. A gente sabe, essa chuvinha persistente, tranquila, ela é aquele tipo de chuva que não passa em meia hora, não, né? Ela fica lá um bom tempo chovendo, direto, né? Então, madrugada acho que vai ser bem chuvosa. Bom, é isso aí, gente. Nós vamos encerrando Todo Dia News, segunda edição desta segunda-feira. Amanhã estaremos aqui de volta com muito mais informações para vocês. Agradeço a sua audiência, o seu carinho. Eu tenho acompanhado os nossos telespectadores e os nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook e pelo canal do YouTube. A gente está tendo aí uma audiência muito boa de outros estados, inclusive pessoas aqui de outras regiões. Nós tivemos aqui outras pessoas aqui de Piracicaba, aqui nas proximidades, que estão nos acompanhando. Muito obrigada aí pelo carinho, por estar com a gente aqui. E compartilhe essas matérias, vocês podem encontrar lá no YouTube, nas nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes, né? Faça e sempre clique, gente, no sininho, né, de notificação. E assim, toda vez que o Todo Dia publicar algum conteúdo, você vai estar recebendo a sua notificação e automaticamente você vai ser um dos primeiros a ver a notícia acontecendo, tá bom? Legal? Então tá joia. Até amanhã, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.